escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto, e eu te acolho para a nossa meditação da Palavra do Senhor. Hoje é uma festa litúrgica, a festa da Transfiguração do Senhor, dia 6 de agosto. Em alguns países, esse dia ainda é feriado. É um dia muito celebrado com muita solenidade, inclusive. A festa da Transfiguração do Senhor. Vamos meditar o trecho do Evangelho deste dia, Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e entraram na nuvem, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Transfiguração do Senhor. Jesus revela a sua glória divina através da sua humanidade. Nós escutamos este Evangelho no tempo da Quaresma, na preparação para a Páscoa, para nos indicar a transformação, a transfiguração que somos chamados a viver durante estes tempos da Quaresma e do Advento, né? E hoje, então, escutamos esta bela página do Evangelho de São Lucas, que narra a transfiguração do Senhor. Jesus revela a sua divindade. Jesus estava subindo para Jerusalém e tinha acabado de anunciar aos seus apóstolos que em Jerusalém ele ia ser abandonado pela multidão, rejeitado pelos líderes religiosos, ia ser crucificado e morto. Isso tinha sido para os apóstolos uma causa de grande tristeza, de grande desânimo, de abalo de sua fé, porque eles imaginavam Jesus Messias, é verdade, mas imaginavam o Messias como esperavam naquele tempo, vitorioso, que vinha com poder terreno e poder político. E Jesus anuncia que ele vai passar pela paixão, vai passar pela morte. Então os apóstolos estavam com uma fé abalada. Jesus escolhe então Pedro, Tiago e João e transfigura-se, revela a sua glória, revela a sua divindade por meio da sua humanidade. O evangelista descreve este acontecimento, né? Sua aparência mudou. Ele ficou resplandecente. Outro evangelho diz que como a roupa ficou tão branca como nenhuma lavadeira na face da terra poderia alvejar, para significar o esplendor da glória do Senhor que se revelou por meio da sua humanidade.
E os apóstolos tiveram uma visão, né? Esta revelação de Elias e Moisés. O evangelho da transfiguração é um evangelho que o objetivo é fortalecer a fé dos discípulos. E para nós hoje que escutamos este evangelho, queria destacar duas coisas. O Senhor tem o poder de transfigurar a nossa vida. Deus não pode apagar o que a gente vive. Algumas vezes, né, a nossa oração como cristãos é a seguinte: Senhor, apaga determinada situação da minha memória, tira esse sentimento do meu coração, apaga isso do meu coração. E esta é uma oração que talvez não produza os efeitos, e não produzem efeito, porque não é feita da forma correta. Porque Deus não pode apagar o que nós vivemos. E se a gente sente alguma coisa, se a gente pensa alguma coisa, se algo está ali martelando, é porque você está vivendo, ou de forma direta ou indireta. E Deus não pode apagar o que nós vivemos, porque é a nossa história. Mas Ele tem o poder de transfigurar, de transformar o que nós vivemos. E Ele transfigura e Ele transforma aquilo que nós entregamos a Ele, aquilo que nós depositamos em Suas mãos. Então, a nossa história, a nossa vida, o nosso sentir, o nosso pensar, quando entregues, quando colocados nas mãos de Deus, eles são transfigurados. Então, um conselho que eu dou: não reze mais pedindo, Senhor, apaga isso da minha história, apaga isso do meu coração, apaga isso do meu pensamento. Não reze mais assim. Reze entregando essas coisas ao Senhor. Porque o que nós colocamos em Deus, o que nós entregamos ao Senhor, Ele transfigura com o poder da sua glória. E este evangelho da transfiguração também é um convite para percebermos que, por meio dessas realidades que a gente só vê, humanidades, acontecimentos históricos, a fé cristã é isso, né? A fé cristã nos convida a enxergar para além da cruz, através da cruz, o esplendor da ressurreição, a luz da ressurreição. Então, este evangelho da transfiguração, em que o Senhor revela a sua glória, é um convite a pensarmos que, através das realidades que vivemos na contingência da nossa vida, a glória do Senhor brilha e se manifestará por trás dessas coisas. Que neste dia o Senhor possa transfigurar na tua vida e na minha vida tudo que necessita ser alcançado pela sua glória. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário. É o trabalho de semeadura da palavra do Senhor nas redes digitais. O Senhor te abençoe, te livre e proteja de todo mal e te conduza por caminho de felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.